Vamos iniciar um novo trimestre, vamos iniciar um novo conjunto de lições nestas lições nós iremos falar da promessa que é a aliança eterna de Deus. E nesta segunda lição que vamos abordar hoje, nós vamos fazer um resumo também daquilo que foram as alianças ao longo da história do povo de Deus. Nós iremos fazer, digamos, uma espécie de resumo de todo o trimestre. Temos que este assunto da aliança é de facto um assunto extraordinário em que nós podemos meditar naquilo que é a aproximação que Deus tem ao longo da história feito para se reencontrar com o homem. O homem que, pela sua condição, se opôs ao plano de Deus inicial, através do afastamento, através do pecado que entrou neste mundo, e a partir daí Deus tem vindo na sua busca, na sua procura, para restabelecer o compromisso com o homem, o compromisso de salvação. Esse compromisso está sumamente exemplificado no sacrifício de Cristo na cruz, e é essa a aliança major que nós iremos falar também. Eu e a Isilda hoje iremos falar sobre este assunto e eu gostava de chamar a atenção para aquilo que é o verso áureo, em que já com Moisés, Deus diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pois bem, esta é a introdução então ao estudo que nós iremos iniciar. Ok. Olá a todos. Conforme disse muito bem o Mário, sejam todos bem-vindos à lição que será número 2, não é? Começamos o trimestre há pouco tempo, estamos só na lição número 2, quer dizer que temos ainda muito pela frente. Mas o interessante é que esta lição é o resumo, não é? Vamos falar um pouquinho das alianças que Deus foi fazendo com seu povo ao longo do tempo. Vamos falar da aliança que Deus fez com Noé, que é uma história muito bem conhecida, que Deus fez com Abraão. Vamos falar também da aliança que Deus fez no Monte Sinai. E veremos um pouquinho em relação à nova aliança. O que é a nova aliança? O que implica a nova aliança? Então, acho que agora estamos em condições de passarmos para a lição de domingo, não é? Exatamente. Nesta aliança nós, nesta lição, aliás, no domingo, nós vamos analisar um pouco aquilo que são aqueles aspectos básicos, os aspectos essenciais daquilo que é a aliança. A aliança é um termo que é traduzido do hebraico, de uma palavra que significa berit, e que é utilizada também para o termo testamento. E mesmo a palavra testamento, que se utiliza hoje ainda no vocabulário português, quer dizer, quando alguém faz um testamento da sua herança, por exemplo, e o deixa aos filhos ou a outro alguém qualquer, pois bem, aí está a utilizar-se este termo berit, que pode ser também a última vontade da pessoa, quer dizer, antes de morrer a pessoa faz um testamento e pretende que a sua vontade seja respeitada através desse testamento. Pois bem, e tal como a aliança que existe entre seres humanos, a aliança matrimonial, são tudo termos muito semelhantes. Estes termos, então, significam que Deus se vai aproximar do homem para fazer com ele uma união, para estabelecer com ele uma relação e para que, de alguma maneira, possa Deus aproximar-se do homem transviado, não é verdade? E nesta aliança, que tem dois aspectos, como eu já falei, o aspecto da relação e o aspecto do convênio, o aspecto do acordo, pois bem, ela é basicamente definida em três itens. Nesses 3 itens há um juramento da parte de Deus. Deus estabelece a sua aliança através de um juramento, não é verdade? Depois há a obrigação, aquilo que é a obrigação dessa aliança,
há a obrigação das partes, Deus faz uma promessa, Deus diz que vai fazer, em relação, por exemplo, a Abraão, que vai fazer dele uma grande nação e que nele serão benditas todas as nações da terra, etc. E, portanto, aí Deus está a falar de uma promessa. Depois, existe a obrigação, Deus fala e diz a Abraão que há uma parte que o homem tem que cumprir nessa aliança, não é verdade? E, Exatamente. finalmente, o terceiro item é o meio pela qual a tal obrigação de Deus na aliança é cumprida. E nós sabemos que, em última instância, todas as alianças apontavam para um testamento maior, para uma nova aliança, como já falou a Isilda também, não é verdade? Ok. Portanto, digamos que seriam os três itens essenciais, os aspectos básicos da aliança entre Deus e o homem. Ok. É interessante vermos que neste acordo entre Deus e o homem, é sempre Deus a tomar a iniciativa, é sempre Deus a mostrar interesse, não é? E nós, seres humanos, na verdade, a aliança foi feita por Deus, não é? Independentemente daquilo que nós façamos, Deus é aquele que quer estar com o homem de uma forma que, por mais que queiramos explicar, não vamos ter como, porque Deus criou-nos, Deus ama-nos, não importa aquilo que nós sejamos, não importa aquilo que nós façamos, e Ele estabeleceu essa aliança mesmo porque nos ama, não é? Independentemente daquilo que o ser humano possa fazer. E aqui diz-nos, no último parágrafo da lição de domingo, diz assim, embora haja alianças feitas entre pessoas, o principal uso da palavra berit na Bíblia tem a ver com a relação entre Deus e a humanidade. Considerando quem Deus é e quem nós somos em comparação a Ele, que tipo de relação deveria tal aliança retratar? Esta aliança, não é? Do meu ponto de vista, é a aliança entre o Criador e a criatura, não é? Deus é o nosso Criador, nós somos a criatura. Mas, humanamente falando, vendo a hierarquia, nós seres humanos, como criaturas, é que devíamos estar, digo, atrás, entre aspas, de Deus. Mas acontece exatamente o contrário. É Deus sempre a ir em busca do homem. Vimos na lição da semana passada, quando Adão e Eva afastaram-se, sempre foi Deus. E vamos ver nas lições que vamos estudando subsequentemente, como a lição de segunda-feira que fala sobre a aliança de Noé, a aliança de Abraão. Então sempre foi Deus e sempre será Deus até o regresso desse Deus que nos ama mais do que ninguém. Deus toma a iniciativa de procurar o homem caído. Desde o Éden tem sido assim, sempre. Deus vai à procura de um povo, vai à procura de Abraão para ter um povo eleito. Depois vai à procura de Moisés para ir buscar, trazer o povo escravo, não é? Deus diz que se lembrou da sua aliança com Abraão, não é verdade? Nós vamos ver esses aspectos já na lição seguinte e inicialmente com Noé. Nós sabemos que após a criação o homem se afastou tremendamente dos valores e dos mandamentos de Deus, de tal forma que o pensamento do coração humano era, diz a Bíblia, mau permanentemente. O homem não pensava noutra coisa senão no seu engrandecimento, não pensava noutra coisa senão, enfim, em maltratar os outros para adquirir, por essa via, os seus benefícios. E, portanto, tudo isso era contrário àquele conceito que Deus tinha, enfim, que tinha instruído o homem. É que o amor a Deus e o amor ao próximo eram sempre e são sempre a base da relação de Deus com o homem. Ora bem, esta base foi esquecida e, portanto, Deus entendeu escolher uma família, que foi Noé, a sua família, e veio-lhe dizer isto: olha, Noé, eu vou destruir esta terra, eu vou destruir a vida nesta terra. Eu quero fazer uma aliança contigo, porque é aqui que aparece, aliás, por primeira vez a palavra aliança, não é? A palavra Berit aparece com Noé a primeira vez.
E isto parece ter sido uma coisa, digamos, unilateral, como diz aqui o texto, não é? E de facto é unilateral no sentido em que é uma parte destes dois meios, quer dizer que Deus e o homem, é Deus quem toma a iniciativa. E nesta aliança haveria condições, haveria exigências também, não é? Mas no fundo o que é? A graça de Deus é a base da aliança, como aliás acontece sempre. A graça de Deus, estendida ao homem, é a base da relação, não é verdade? E o homem depois responde perante essa base, o homem responde por meio de quê? Por meio de fé e por meio da obediência, não é verdade? Foi assim também com Abraão. Ora bem, mas o princípio é este. Portanto, havia um dilúvio, esse dilúvio seria para destruir a terra, destruir a vida na terra, não é verdade? Mas haveria a salvação proposta, portanto, para aquela família, para que de alguma maneira essa família pudesse repovoar agora a terra noutras condições, não é? Esta era a aliança com Noé. Portanto, o dilúvio veio, o mundo foi destruído dessa maneira e sabemos então que a aliança, o principal aspecto desta aliança é muito interessante, que é a segurança que depois é dada a todos os seres vivos, não é verdade? Deus depois preocupa-se com aqueles que vão repovoar a terra, não só o próprio Noé, quer dizer, mas também a sua descendência, a sua família e aqueles que iriam repovoar a terra através da descendência de Noé, e também os animais, não é verdade? E Deus diz que a segurança era dada no sentido de que nunca mais aconteceria uma situação semelhante. E Deus propôs que, a partir daquela altura, não mais haveria destruição através de dilúvio, através da água. Não aconteceria uma destruição semelhante. E, portanto, esse aspecto foi muito, muito interessante. O aspecto da segurança que foi dada aos contratantes, à segunda parte contratante, neste caso ao homem, não é verdade? É interessante dizer que a aliança também envolvia as duas partes, não é? Envolvia a parte de Noé. Noé, neste caso, teve de aceitar o acordo, porque ele era livre de aceitar ou não. Claro. A aliança que Deus faz, nós também temos a nossa parte. Nunca nos devemos esquecer disto. Por isso é que existe o livre-arbítrio. O homem é Claro. livre de aceitar ou não. Claro, a Então, aliança implica sempre isso mesmo, quer dizer, exato. há uma parte que tem que ter que tem as suas prerrogativas, os seus privilégios também e as suas responsabilidades. É Exato. exatamente com o homem e com Deus. Deus, aliás, é o primeiro a dizer que eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer Sim, aquilo. sim, sim. E depois tem as exigências humanas também, não é verdade? Ok. Agora que a lição também tem um aspecto interessante. Imaginemos que o Senhor dissesse a Noé: Olha, o mundo vai acabar num terrível dilúvio e eu posso salvar-te ou não. Entretanto, faz isto e mais isto, e depois veremos o que acontece. Mas não te estou a dar qualquer garantia. Pois. Felizmente, não foi nada disso que aconteceu, não é? Não foi nada disso que aconteceu. Nós adoramos um Deus que cumpre as suas promessas. Quando ele diz que é assim, é exatamente do jeito que ele disse que vai acontecer. Então é muito interessante isto. Mais do que isso ainda, Deus tem acontecido quase sempre nas alianças que a parte humana é incumpridora, não é? Exatamente. Mas, mais uma vez, Deus estende a sua mão e vem, através da sua graça, dar uma solução. E a solução maior que deu para todos nós é a solução de Jesus Cristo, a solução da salvação através do sacrifício de Cristo. Não é? Amém. Ele próprio, já que o homem não está em condições de poder por si próprio fazer qualquer coisa para melhorar a sua situação, para se aproximar de mim, então sou eu que, através do sacrifício do meu filho, através do meu próprio sacrifício, não é? Eu vou oferecer esta salvação. Assim, ele queira aceitá-lo. É essa a Ok, perspectiva. ok. Muito bem. Então, antes de passarmos para a próxima lição, que é a lição de terça-feira, a Aliança com Abraão, vamos ouvir um momento musical com o casal Gabriel e Gabriela, com o tema Aos Olhos do Céu.
sou e sem amparo, ninguém me vê na multidão. Eu oro a Deus que me auxilia e me estende a mão. Jesus conhece as minhas dores, cada pranto Ele vê, e ao olhar ao seu encontro a luz do amor do meu Jesus. Em meu Jesus não há fracasso. Em meu Jesus encontro paz. São pessoas assim como eu e você, vivendo a fé, terão luz. Em meu Jesus não há fracasso. Em meu Jesus encontro paz. São pessoas assim como eu e você, vivendo a fé, terão luz em Jesus. Em meu Jesus. Voltamos então, depois desta bela música, ao estudo, e vamos falar agora da aliança. Falar da aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Portanto, vimos que depois do dilúvio, o homem de novo povoou a terra, mas a experiência não foi muito melhor do que a anterior, isto é, o homem de novo se rebelou contra os princípios estabelecidos por Deus, não é? Dados, portanto, ao patriarca Noé, digamos, e acontece que depois a Bíblia, nestes primeiros passos, nos revela, por exemplo, a Torre de Babel e enfim, a necessidade que o homem sentia de alguma maneira se projetar e ser semelhante a Deus em poder, etc. Bom, e Deus, mais uma vez, vai escolher um homem, que é Abraão, não é? E vai dizer-lhe, em primeiro lugar, começa por lhe afirmar uma série de promessas, não é? Mas depois, ao mesmo tempo, dá-lhe uma ordem que para nós, que entramos aqui no capítulo 12 de Gênesis pela primeira vez, nos parece uma ordem um bocadinho estranha, um bocadinho violenta. Ele diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, dos teus parentes, não é? E da casa do teu pai, e vais dirigir-te à terra que eu te indicarei, porque eu vou fazer de ti um grande povo. E este chamamento, para nós, se nós não considerarmos que Abraão deveria já ter um relacionamento pessoal muito amigo e muito próximo com Deus, vamos perceber que ninguém vai aceitar um convite destes se já não tiver
uma familiaridade com aquele ser que lhe está a pedir isto, não é verdade? Exatamente. E realmente é isso que acontece, não é? Ele vai dizer depois a Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra. E, portanto, a pergunta que nos faz aqui a lição é que como é que nós podemos entender ou responder a esta pergunta? Em que sentido é que todas as nações da terra foram benditas em Abraão? Não é? E depois há um texto que nos explica isso, um texto do apóstolo Paulo, que nos explica isto muito bem, o texto de Gálatas 3:29, que nos diz que se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Pois bem, Abraão foi então alguém que deu origem a um povo especial, ao povo eleito de Deus, e do qual viria a descendência do Messias, não é verdade? Através de Davi e de outras pessoas, enfim, ao longo das várias gerações, que tornaram possível a existência humana deste rei divino, deste rei vindouro, que estava e que foi apontado através de todo o esquema do santuário, não é verdade? E que foi ensinado ao povo de Israel que haveria de haver um cordeiro que viria mais tarde tirar o pecado do mundo, não é? E Exatamente. que personificava a pessoa de Cristo. Sim. A aliança com Abraão é muito interessante porque nós hoje estamos a colher os frutos da obediência de Abraão. Exatamente. Conforme disse muito bem o irmão Mário, como reagiríamos nós se Deus nos fizesse a mesma, se nos desse a mesma ordem, não é? Sai. Exato. Qual seria a nossa reação? Hoje nós que já podemos dizer conhecemos a Deus, temos uma relação com Deus, será que seríamos obedientes como foi Abraão? Exatamente. Muitas vezes se diz que Abraão ele foi salvo pelas obras que fez, mas não é verdade. Ele era um homem de fé e foi a fé de Abraão que fez as suas obras, isto é, e é assim que deve ser na nossa relação com Deus. E na nossa vida espiritual nós muitas vezes temos a tendência de imaginar que são as obras que nos podem fazer ou favorecer na presença de Deus. Mas é exatamente ao contrário. Só teremos obras que nos santificam a vida se tivermos numa relação pessoal com Deus próxima. As obras têm que ser um fruto da fé e não o contrário, não é verdade? Não são as obras que nos salvam, evidentemente. As obras são apenas uma manifestação daquilo que é a nossa salvação, que é a nossa relação com Deus. Esta foi a grande verdade que a vida de Abraão nos ensinou e que nos ensina hoje ainda. Okay. É que a sua fé as suas obras foram consequência da fé grande que ele tinha, da fé e da confiança grande que ele tinha em Deus e que manifestava em todos os aspectos e naquele aspecto major daquela experiência de oferecer o seu filho, não é verdade? Quando Deus o tomou de uma forma terrível, violenta, que aqueles que são pais podem imaginar, enfim, o que Abraão passou. Pois bem, nessa prova Deus demonstrou a grande confiança que ele tinha no Deus que ele... É este tipo de relação que Deus espera que nós tenhamos com Ele, que o Senhor nos possa ajudar cada dia a crescermos nesta fé. Acho que agora podemos passar para a próxima lição. A lição do outro grande patriarca, do outro grande homem, não é? Exato. Que é Moisés, não é? E Moisés também vai ser chamado para uma função, para uma especial missão, como aliás foi a de Abraão e todos estes homens foram, não é? Mas o objetivo da sua vida e do seu salvamento miraculoso das águas, etc., já tinha no plano de Deus um objetivo maior, que era tornar este Moisés, este homem, o grande libertador do povo, não é? O grande libertador do povo que vivia há 400 anos numa tremenda vida de escravatura. E este homem, enfim, com peripécias várias, não é verdade, ele vai ter um chamamento para fazer este êxodo, para trazer o povo para a terra prometida, não é verdade? E então Deus vai ter com ele e depois vai dizer-lhe, no capítulo 6 de Êxodo, vai dizer-lhe: eu sou Yahvé, eu sou aquele que sou. E eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, não é verdade? E me lembrei
e me lembrei da minha aliança com Abraão, com este povo. E então, depois desta atitude, não é? Deus estava a falar da aliança que tinha já feito, eh, que é a mesma sempre, no fundo é a mesma. As pessoas mudam, mas Deus permanece eternamente e Ele faz a aliança. A mesma aliança que fez com Noé, que fez também, que refez com Abraão e que agora vai refazer Com em Moisés. circunstâncias diferentes, com outras características, mas sempre com o mesmo objetivo Exato. de escolher um povo, de salvar um povo, de tornar um povo eleito, um povo que o amasse, um povo que vivesse numa relação íntima com ele, para transmitir ao mundo essa verdade, não é verdade? Ok. Ora bem, é isso que aqui nós vemos na aliança com Moisés. Tá. E há uma série de características interessantes aqui. José, eu gostaria, na verdade, pelo pouco tempo que já temos agora, de falar em relação à nova aliança. Ah, sim. A nova aliança, a lição de quinta-feira. Deus diz que porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é a aliança que Deus faz agora com cada um de nós. Agora já não é com Moisés, já não é com Abraão, já não é com Noé, já não é com o povo de Israel. Agora é com cada ser, cada indivíduo que aceita a Deus como seu Salvador. Então, a lição ainda nos diz de quinta-feira que ninguém mais ensinará o seu próximo, não é? Porque as criancinhas e os adultos todos conhecerão e será algo natural para nós guardarmos a palavra do Senhor, não é? Exatamente. Ok. Portanto, este texto de Isaías é um texto extraordinário, porque nós temos sempre a ideia de pensarmos que a nova aliança apenas aparece no Novo Testamento, como aliás, que é exatamente testamento ou aliança, é a mesma coisa, podemos chamar a nova aliança seria o Novo Testamento, mas não. Ela é antiga porque ela já estava imaginada desde o início, antes da criação até. E, Exato. portanto, Deus, que já sabe o fim desde o princípio, já estabeleceu esta aliança. Então, ele diz que eis a aliança que eu celebrarei com a comunidade de Israel, esta é uma tradução do King James, registarei o conteúdo da minha lei, da minha Torá, na mente deles e a escreverei no mais íntimo do seu coração. Assim eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, não é? E, portanto, ninguém mais terá, como dizia ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo pregando. Eis que precisas de conhecer quem é o Senhor, porquanto serei conhecido no interior, portanto serei conhecido no coração de cada um, desde os mais jovens até aos mais idosos, desde os mais pobres aos mais ricos, porque eu os mesmos lhes perdoarei a malignidade e não me recordarei dos seus erros e pecados. Portanto, mais uma vez, o que é que vemos aqui? É o grande plano da graça de Deus, não é verdade? Deus, através da sua graça, não olha para as nossas imperfeições e olha para os méritos de Cristo postos nos seus filhos, naqueles que aceitam o sacrifício de Cristo. Eles são limpos dos seus pecados através do sangue de Cristo derramado na cruz. Esta é a grande verdade da nova aliança e a nova aliança traz-nos perfeitos, ou melhor, traz-nos justificados e somos vistos como perfeitos. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas a partir da altura que aceitamos o sacrifício de Cristo, tornamos-nos justos aos olhos de Deus. Não somos, mas tornamos-nos. É Deus que nos torna, através do seu sangue, que nos torna justos. Esta é a grande obra da justificação pela fé. Não é verdade? E a fé que é a mesma que a fé que Abraão teve, que lhe levou a fazer as obras que fez, de obedecer daquela maneira extraordinária, como ele obedeceu às ordens que Deus lhe dava, não é verdade? De sair da sua terra, de sacrificar o seu filho, de estar disposto a sacrificar o seu filho. Tudo isso, todas essas atitudes de Abraão revelaram o quê? Revelaram uma fé incondicional, não é verdade? Okay. E essa fé transformou-se de facto em obras. Exatamente. Então, que o Senhor nos possa ajudar, que possamos fazer a nossa parte nesta aliança que temos com Deus e não tenhamos dúvida que Deus sempre faz a sua parte. Muito bem, Zilda. Também acho que é exatamente esta a lição fundamental. Fechar com chave de ouro, falar da nova aliança. Eu tinha um texto aqui na parte final, que é de alguma maneira uma espécie de... que está no Desejar Todas as Nações, não é? Portanto, a nova aliança, no fundo, concretizou-se na morte de Cristo na cruz.
E foi o amor para com Deus, o zelo pela sua glória e o amor pela humanidade caída que trouxeram Jesus à terra para sofrer e para morrer. Foi este o poder que regeu a sua vida e é este o princípio que ele nos manda adotar. Ok. Portanto, é exatamente esta, digamos, eu penso que pode ser bem um resumo e de alguma maneira um sumário desta lição, que é uma lição extraordinária e que serve também de base para o estudo que nós vamos iniciar este trimestre, que já iniciamos, mas que vamos continuar a estudar durante o trimestre e vamos desenvolver cada uma destas alianças particulares que Deus estabeleceu com o seu povo. Pois bem, que nós possamos não só estudar a lição, mas sobretudo termos esta relação com Deus que nos ensina a estarmos cada vez mais próximo dele. Exatamente. Tá, adeus então. Muito boa noite. Tá, bom.